Desde cedo, compreendi que a pobreza e a riqueza nascem do mesmo lugar, a mente. Antes de uma pessoa ser rica em recursos, ela precisa ser rica em pensamentos. Antes de ela viver a abundância em sua casa, ela precisa criar essa abundância dentro de si. Não estou falando de uma fantasia tola, mas de uma realidade invisível que transforma vidas. Eu estudei, entrevistei e acompanhei centenas de homens e mulheres bem-sucedidos. E todos tinham uma coisa em comum. Pensavam de forma rica antes mesmo de verem um centavo em suas mãos. No livro Quem Pensa Enriquece, eu afirmei algo simples, mas ignorado pela maioria. Tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Isso não é otimismo ingênuo. É uma lei universal. Sua vida segue seus pensamentos. Se você acredita que é limitado, você viverá limitado. Se você acredita que nasceu para prosperar e servir, cedo ou tarde o mundo refletirá essa crença. A mente é como um campo fértil. O que você planta ali, cresce. Se você plantar medo, colherá escassez. Se plantar fé e foco, colherá provisão. A Bíblia confirma isso. Em Provérbios 23:7 está escrito: assim como imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, você não é aquilo que os outros dizem que você é. Você é o que imagina ser. É o que alimenta todos os dias na sua mente. A pobreza que assola muitas pessoas não começou com a falta de oportunidades. Começou com um pensamento: eu não consigo. Isso não é para mim. Nasci pobre, vou morrer pobre. Esses pensamentos são correntes invisíveis. Aprisionam sem que o prisioneiro perceba. Quando alguém começa a pensar como um rico, o comportamento muda. E quando o comportamento muda, os resultados também mudam. Um pensamento rico gera postura, planejamento e persistência. Um pensamento pobre gera medo, procrastinação e autossabotagem. Tudo que você vê no exterior de uma vida foi, antes, cultivado no invisível, da mente. A mente é uma usina. É nela que o futuro é fabricado. Se você quiser mudar sua condição financeira, comece pela mente. Pare de repetir frases de derrota. Pare de falar que está difícil, que não dá, que tudo é caro. Essas declarações moldam sua realidade. Comece a declarar todos os dias que você é capaz, que você está aprendendo, que você está crescendo, que você está construindo algo maior do que nunca teve, que está servindo com valor e recebendo em troca. A fé, segundo a Bíblia, é a certeza das coisas que se esperam. E onde nasce essa certeza? Na mente. A fé não é cega. Ela enxerga no invisível o que será materializado. Se você não vê riqueza dentro de você, não haverá fora de você. Quando você imagina o futuro com clareza e se enche da convicção de que vai alcançá-lo, sua mente começa a trabalhar a seu favor. Ela começa a perceber oportunidades que antes estavam ali, mas você não via. Começa a criar soluções. Começa a atrair pessoas certas. Começa a romper o ciclo da escassez. Mas não adianta apenas entender isso. É preciso praticar. Todos os dias. A construção de uma mente rica exige constância. E por isso, ensino um exercício simples. Escreva, à mão, 3 frases que você quer que governem sua mente financeira. 3 afirmações que declaram o que você acredita sobre sua capacidade de prosperar. Escreva algo como: eu mereço riqueza porque sirvo com excelência. O dinheiro é uma ferramenta e eu sei usá-lo com sabedoria. Estou crescendo e atraindo oportunidades diariamente. E depois de escrever, leia em voz alta. Olhe nos seus próprios olhos se estiver diante de um espelho. Faça isso por 30 dias sem falhar. E observe como seus pensamentos vão começar a mudar. E com eles, sua postura. E com ela, seus resultados. Você precisa entender. A sua mente é a primeira terra que você precisa conquistar. Não há prosperidade sem conquista interna. Você pode até ganhar dinheiro sem isso, mas não conseguirá sustentá-lo. A mente pobre sempre perde o que recebe. Já a mente rica multiplica até mesmo o que parece pouco. Foi o que o servo sábio fez na parábola dos talentos. Ele recebeu 5 e devolveu 10. Por quê? Porque tinha uma mente preparada para multiplicar. Não foi sorte.
foi mentalidade. Quem pensa pequeno se limita antes mesmo de tentar. Quem pensa grande, ousa, age, aprende com os erros e cresce. Essa é a essência do pensamento rico. E é essa a escolha que você precisa fazer agora. Ninguém nasce com essa mentalidade pronta, mas todos podem desenvolvê-la. Com prática, com intenção, com fé. Se você entendeu o que eu estou dizendo, escreva nos comentários agora uma frase curta que será o seu ponto de partida. 3 palavras, apenas 3, mas que carreguem sua decisão. Eu vou sugerir uma. Penso como rico. Escreva isso. Declare isso. E comece a viver essa nova verdade. Aprendi que a verdadeira prosperidade nunca nasce por acaso. Ela é fruto de um propósito firme e de uma disciplina que poucos têm coragem de cultivar. A disciplina financeira é o alicerce de toda riqueza duradoura. Vi muitos homens ganharem fortunas rápidas e as perderem na mesma velocidade. E vi outros que, com passos pequenos e consistentes, construíram impérios sólidos que resistiram ao tempo. A diferença entre esses 2 tipos de homens está na disciplina que praticam todos os dias. A Bíblia nos ensina em 1 Coríntios 14:40 que tudo seja feito com decência e ordem, e a ordem é a base da disciplina. Sem ordem, o dinheiro que chega também vai embora. Sem disciplina, qualquer aumento de ganhos é apenas ilusão temporária. Eu digo isso com convicção porque estudei homens que, mesmo em tempos difíceis, prosperaram. Não porque tiveram sorte, mas porque souberam controlar cada moeda que passava por suas mãos. O primeiro passo para a disciplina financeira é simples, mas poderoso: separar uma parte do que ganha antes de gastar. Hill sempre dizia que guardar dinheiro antes de pagar contas ou comprar o que quer é o sinal de um homem que sabe para onde está indo. É a prática que transforma o simples ato de ganhar em um ato de construção de futuro. Eu oriento que você reserve ao menos 10% de tudo que entra. Não importa se hoje parece pouco. Essa prática cria raízes profundas em sua mentalidade. Ela mostra para você mesmo que está no controle e não apenas reagindo ao que a vida traz. Mas disciplina não é só guardar dinheiro. É saber por que está guardando. É criar um plano para onde cada centavo vai e por quê. O homem disciplinado entende que o dinheiro é uma ferramenta, não um brinquedo. Ele sabe que cada gasto é uma semente que está plantando em algum lugar. Então ele decide plantar em solo fértil, não em terra vazia. Eu ensino que todo homem deve ter um propósito financeiro maior. Não apenas pagar contas, não apenas sobreviver, mas construir algo que honre seus dons e beneficie quem o cerca. Quando você tem clareza do que quer, a disciplina financeira deixa de ser peso e vira força. Você guarda dinheiro porque sabe que ele vai trabalhar para o seu futuro. Você recusa gastar por impulso porque entende que cada escolha financeira é um passo em direção ao seu sonho. E é nesse ponto que muitos falham. Querem ganhar mais, mas não querem mudar hábitos. Querem ver resultados, mas não querem mudar a relação que têm com o dinheiro. Eu sempre digo que disciplina começa no pequeno. Você quer riqueza, mas não consegue guardar R$10 por semana? Então está dizendo para o universo e para si mesmo que não está pronto para algo maior. Porque quem é fiel no pouco mostra que está pronto para administrar muito. A Bíblia nos lembra disso em Lucas 16:10. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Eu vi homens que ficaram ricos não porque ganharam muito de uma vez, mas porque foram fiéis no pouco. Cada moeda guardada era uma declaração de responsabilidade. Cada compra evitada era um voto de confiança no futuro. E essa confiança os fez prosperar de forma que parecia impossível para quem só via o presente. Eu ensino que a disciplina financeira deve se estender para além das contas. Ela deve se tornar um modo de pensar. Isso significa revisar regularmente suas despesas, ver para onde está indo cada real, cortar o que não serve, investir no que faz crescer. Isso significa aprender a dizer não para desejos momentâneos que roubam a força do que você quer construir. A prática que sempre oriento é simples. Pegue um caderno e, no início de cada mês, escreva seus ganhos e seus compromissos. Antes de gastar um centavo, separe seus 10%. Coloque esse dinheiro num lugar onde não vai mexer sem um motivo claro. Depois, organize o que precisa gastar e o que quer investir.
Não confie apenas na memória. O homem disciplinado confia em um plano escrito, porque sabe que a mente esquece quando surgem tentações, mas o papel sempre lembra. Também incentivo a investir em crescimento pessoal. Isso faz parte da disciplina financeira. Dinheiro guardado não pode ser apenas economizado. Ele deve ser direcionado para fortalecer a mente e as habilidades. Isso significa comprar livros, fazer cursos, aprender algo novo que aumente seu valor. Porque não há investimento melhor do que aquele que faz você crescer. Eu sempre enfatizo que disciplina não é castigo, é liberdade. O homem que não tem disciplina financeira vive escravo das contas, do medo e da vergonha de nunca ter o suficiente. O homem que pratica disciplina descobre a paz. Ele dorme tranquilo porque sabe que está construindo. Ele olha para cada gasto e vê propósito, não desperdício. Por isso, digo a você hoje, não importa o tamanho da sua renda, importa o tamanho do seu compromisso com a disciplina. Se você começar hoje a separar 10%, a planejar cada gasto e a investir em si mesmo, vai descobrir que a riqueza não é um destino distante. É um caminho que você constrói com cada decisão. É uma ponte que liga o desejo à realização. E essa ponte se chama disciplina financeira. Essa é a base. Essa é a força que faz qualquer sonho se tornar possível. Descobri ao longo de décadas estudando os homens mais bem-sucedidos da história que o dinheiro nunca foi o verdadeiro objetivo. Ele sempre foi uma consequência, uma resposta natural de um princípio simples. Quem serve com excelência, prospera. A riqueza não é dada ao mais esperto ou ao mais sortudo. Ela encontra lugar nas mãos de quem resolve problemas, de quem melhora a vida dos outros, de quem entrega valor com dedicação. Essa verdade não é nova. Não foi inventada por mim. Jesus Cristo já ensinava isso quando disse: quem quiser ser o maior entre vós, será vosso servo. Marcos 10, 43, 44. A grandeza, segundo o mestre, nasce do serviço. E o mercado, mesmo sem perceber, confirma essa verdade todos os dias. O empresário que entende seu cliente e o serve com excelência é recompensado. O profissional que entrega mais do que promete é promovido. O trabalhador que busca ajudar e não apenas cumprir horários se torna indispensável. Ao escrever Quem pensa, enriquece, entendi que servir não é humilhar-se, é ativar a engrenagem do progresso. O mundo recompensa quem resolve dores, quem identifica o que o outro precisa antes mesmo que ele peça. Os grandes homens que entrevistei, Edison, Ford, Carnegie, todos construíram fortunas resolvendo problemas reais. Eles observaram o que o povo precisava, criaram soluções e serviram em grande escala. Muitos ainda acreditam que para enriquecer precisam encontrar um atalho. Mas riqueza verdadeira é construída com base em um princípio espiritual e prático: servir. Quando você acorda com a intenção de servir melhor do que ontem, você começa a abrir portas invisíveis. Quando você pergunta a si mesmo: como posso facilitar a vida de alguém hoje? Você ativa sua mente criativa. E onde há criatividade e entrega, não há espaço para escassez. O servo de verdade não espera reconhecimento para fazer o certo. Ele entende que o retorno virá. Pode não ser imediato, mas virá. O agricultor não planta esperando colher no dia seguinte. Ele planta, rega, cuida e espera com confiança. Assim também é no serviço. Você planta valor nas vidas das pessoas e o universo responde. Às vezes em forma de dinheiro, outras vezes em conexões, em portas abertas, em ideias que só vêm para quem está ocupado servindo. Na prática, o caminho da riqueza passa por 3 perguntas simples que você deve se fazer todos os dias. Primeira pergunta: a quem estou servindo? Você precisa saber exatamente quem está do outro lado. Quem você ajuda com seu trabalho, seu conteúdo, sua presença. Pode ser um cliente, um patrão, uma comunidade. A clareza sobre quem você serve determina a qualidade do que você entrega. Segunda pergunta: que problema real eu resolvo? O valor do seu trabalho está ligado à dor que você alivia. As pessoas pagam para ver soluções. Se você alivia o medo, se reduz o tempo, se aumenta a alegria ou a segurança de alguém, você gera riqueza. Se você vende algo que não melhora a vida de ninguém, está apenas ocupando espaço. Terceira pergunta:
Como posso servir melhor hoje do que servi ontem? A excelência é a marca dos ricos. Não falo de perfeição, mas de melhoria constante. Quem busca servir um pouco melhor todos os dias, cresce mais rápido que quem quer impressionar sem consistência. Em Provérbios 11:25 está escrito: a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Não é uma metáfora. É um princípio que governa o fluxo da vida. Quanto mais você oferece, mais espaço você cria para receber. E isso não se limita a dinheiro. Falo de sabedoria, de conexões, de força interior, de visão ampliada. O problema é que muitos servem esperando aplausos. Ou servem reclamando. Quem faz isso não entendeu o princípio. Servir de verdade é fazer com alegria, mesmo sem plateia. É ajudar mesmo quando ninguém está olhando. É entregar valor mesmo quando a recompensa ainda não chegou. Porque a recompensa virá. Já vi pessoas simples prosperarem muito mais rápido que homens formados e cheios de títulos. A diferença? Os simples serviam. Os outros apenas apareciam. Servir exige humildade. Exige disposição para fazer o que precisa ser feito sem buscar atalho. Exige colocar o bem do outro no centro da sua entrega. Essa é a chave que abre as portas da riqueza sólida. Quando você serve, você cria um nome, uma reputação, uma marca. E no mundo dos negócios, sua marca vale mais do que seu produto. As pessoas compram confiança, compram a sensação de que estarão em boas mãos. E só se sente seguro com alguém quem já demonstrou disposição em servir. É por isso que digo, se quiser ficar rico, pare de correr atrás do dinheiro. Comece a correr atrás de quem você pode ajudar. Foque em entender profundamente os problemas das pessoas e seja parte da solução. Quando você muda sua postura de buscador para servidor, tudo começa a se alinhar. O servo enxerga oportunidades onde os outros só veem obstáculos. Ele está tão ocupado melhorando a vida dos outros que não tem tempo para se queixar. E é justamente por isso que é elevado. Porque Deus honra o coração que serve. Porque o mundo precisa de gente que entrega mais do que promete. Servir não te rebaixa, eleva. Coloca você em posição de destaque sem precisar forçar. Quando você serve com sinceridade, com excelência, com sabedoria, você se torna raro. E tudo que é raro se torna valioso. Se você ainda está esperando a chance certa, o capital certo, o contato certo, talvez esteja olhando para o lugar errado. Comece onde você está, com o que você tem. Sirva uma pessoa hoje melhor do que serviu ontem. Resolva um problema. Deixe uma marca. A recompensa virá, não por magia, mas por princípio, por ordem, por justiça. E lembre-se, quem serve com sabedoria, constrói riquezas que o tempo não destrói, porque constrói com base no amor, na excelência e no valor que deixa nos outros. Essa é a verdadeira prosperidade, e ela sempre começa com o desejo sincero de servir. Aprendi que o princípio da colheita e da semeadura governa não apenas o campo, mas cada aspecto da vida. Ele é uma lei universal e eterna. Não existe colheita sem plantio. Não existe colheita abundante sem plantio abundante. Essa verdade simples foi confirmada por tudo que estudei, tanto nos homens mais ricos que entrevistei, quanto nos textos mais antigos que lemos. A Bíblia nos ensina em 2 Coríntios 9:6: o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Isso significa que toda prosperidade que você vê ao seu redor nasceu de alguém que semeou sem medo. Nada cresce sem primeiro ser plantado. Nenhum sucesso aparece por acaso. Eu sempre disse que a riqueza não obedece a truques, mas a princípios. Um deles é esse: você colhe o que planta. E colhe na medida em que planta. Muitos homens desejam uma colheita farta, mas temem a dor de plantar. Querem resultados sem sacrifício, lucro sem investimento, respeito sem esforço. Mas a vida não funciona assim. Cada moeda guardada, cada hora de estudo, cada palavra de incentivo, cada atitude de serviço ao outro, tudo isso é semente. E toda semente plantada com sabedoria volta multiplicada. Eu vi pessoas que acreditavam que guardar era perder. Gastavam tudo o que ganhavam.
pois tinham medo de não ver retorno. Mas quem pensa assim não entende que cada moeda que você guarda com propósito é uma semente que germina no solo fértil do seu futuro. Quem investe no aprendizado hoje tem ideias valiosas amanhã. Quem investe em relacionamentos sinceros hoje colhe oportunidades que jamais imaginou. Quem investe no serviço ao próximo recebe de volta o que o dinheiro sozinho não compra: confiança, respeito e portas abertas. Eu ensino que o primeiro passo para uma colheita farta é definir o que quer colher. O agricultor nunca planta sem saber qual fruto quer ver nascer. Da mesma forma, você precisa ter clareza: qual riqueza deseja colher? Para quê? Com que propósito? Sem clareza, toda semente se perde. Mas quando você tem um plano, um motivo forte, toda semente é plantada com convicção e paciência. A prática disso é simples e poderosa. Comece reconhecendo que toda ação que você faz hoje é uma semente. Então plante apenas o que quer ver crescer. Se quer prosperidade financeira, plante disciplina. Plante conhecimento. Plante excelência no serviço. Se quer relacionamentos que abram portas, plante gentileza, verdade e generosidade. A vida devolve tudo aquilo que você coloca no campo dela. E sempre devolve com juros. A Bíblia fala que há tempo de plantar e tempo de colher. Esse é outro ponto importante. Muitos desistem porque querem colher rápido. Mas toda semente tem seu tempo de maturação. O agricultor não cava o solo todo dia para ver se a raiz cresceu. Ele planta, rega, cuida e confia. Assim também deve ser sua postura. Trabalhe, invista, aprenda e confie no processo. Eu vi homens que por anos serviram quase sem retorno, mas nunca deixaram de plantar valor no que faziam. E um dia, quando muitos já haviam desistido, a colheita chegou. Chegou porque a disciplina da semeadura cria raízes que resistem ao tempo. Cria confiança, cria respeito. E respeito, no mundo dos negócios, vale mais que ouro. Por isso, ensino a prática do investimento em si mesmo. O maior campo que você tem é sua mente. Cada livro que você lê, cada curso que você faz, cada conversa que eleva seu pensamento é uma semente plantada na sua mente. E a mente fértil devolve ideias, coragem e soluções. Não tenha medo de gastar tempo e dinheiro para aprender. O retorno sempre vem. Além disso, invista em quem está ao seu redor. Ninguém cresce sozinho. Todo homem rico que conheci teve mentores, aliados e parceiros. Relacionamentos são solo fértil. Plante palavras de incentivo, plante ações de apoio, plante gratidão. Porque no dia em que você precisar, essa rede vai te sustentar. E não esqueça o serviço ao próximo. O maior retorno vem de servir. Cada vez que você ajuda alguém sem esperar nada em troca, planta uma semente de generosidade que sempre volta multiplicada. Talvez não no bolso, mas na mente, no coração e nas oportunidades que surgem sem aviso. Quando você entende que cada ato seu é uma semente, você para de desperdiçar. Você escolhe melhor suas palavras. Você pesa melhor seus investimentos. Você se move com intenção e propósito. E a vida responde a essa intenção. O segredo é não desanimar. A colheita não vem para quem planta hoje e esquece amanhã. Vem para quem faz da semeadura um hábito diário. Para quem acorda e pergunta: qual semente vou plantar hoje? Esse homem não teme a crise, não teme a escassez. Porque sabe que a colheita é garantida para quem não para de semear. A riqueza real não está no que você tem hoje, mas no que você decide plantar hoje. Decida plantar coragem, plantar disciplina, plantar valor. E confie que a colheita virá, porque essa é uma lei que governa não apenas a terra, mas o coração de quem quer prosperar. Ao longo da vida, compreendi que a adversidade e o medo são companheiros constantes de quem decide trilhar o caminho da riqueza. Eu vi homens de grande coragem enfrentarem desafios que teriam derrubado muitos outros. Vi também homens brilhantes serem derrotados não pelos problemas em si, mas pelo medo de enfrentá-los. Por isso afirmo com convicção que a maneira como você lida com as dificuldades define se será um escravo delas ou um mestre que as transforma em degraus para subir ainda mais alto. Eu sempre ensinei que todo fracasso traz consigo a semente de um benefício equivalente.
Isso não é apenas um consolo para quem falhou. É uma verdade fundamental. A Bíblia confirma esse princípio quando diz, em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Veja bem, não diz que todas as coisas são boas, mas que podem cooperar para o bem. O fracasso pode parecer um peso, mas esconde em seu interior o embrião de algo maior. Algo que só nasce quando você decide ver além da dor. A adversidade, portanto, não é o fim. É um convite para crescer. Toda crise revela fraquezas, mas também revela forças que estavam adormecidas. Quem foge do medo, foge também da oportunidade de amadurecer. Quem encara o medo e a adversidade com curiosidade e coragem, descobre portas que só aparecem para quem ousa bater. Eu vi homens que perderam tudo, mas ao invés de se renderem ao medo, perguntaram: o que posso aprender com isso? Essa é a primeira pergunta que você deve fazer sempre que o medo ou o fracasso aparecerem. Porque o medo paralisa quem só reclama, mas se torna combustível para quem quer respostas. Quando você pergunta o que pode aprender, muda a posição do seu coração. Você sai do papel de vítima e assume o papel de aluno. E o aluno que aprende logo se torna mestre. A segunda pergunta que oriento fazer em momentos de medo é: qual nova oportunidade posso ver agora? O medo faz a mente encolher. Faz você enxergar apenas problemas. Mas quando decide procurar oportunidades em meio à dor, você expande sua visão. Começa a perceber que uma crise é apenas um cenário novo para sua criatividade trabalhar. Muitos negócios nasceram de falências. Muitas ideias nasceram de portas fechadas, porque a mente que busca oportunidades as encontra, mesmo em meio à escuridão. Eu lembro sempre de Davi, que enfrentou Golias não com medo, mas com confiança no que carregava no coração. Ele não era o maior, mas sabia usar a adversidade para revelar sua força. Da mesma forma, toda vez que você encara um desafio, está diante de um campo de batalha. O medo quer que você fuja, mas a fé e a disciplina querem que você lute. E essa luta não é contra pessoas ou circunstâncias, mas contra a voz que diz que você não consegue. Eu vi homens que ao primeiro fracasso desistiram e passaram a vida lamentando. Vi outros que ao fracassar, respiraram fundo, sacudiram a poeira e disseram: não é aqui que minha história termina. Esses são os homens que transformam o medo em força, porque entendem que medo não é um sinal para parar, mas um lembrete para ficar atento, para agir com mais sabedoria e mais estratégia. Na prática, oriento que você crie um diário de aprendizado. Toda vez que enfrentar um revés, anote o que aconteceu, mas não apenas o que doeu. Anote o que aprendeu. Anote o que poderia fazer diferente. Anote quais ideias novas surgiram daquele momento. Esse simples hábito transforma cada obstáculo em lição. E quando você tem um caderno cheio de lições, tem também um mapa para evitar cair nas mesmas armadilhas. Outro exercício poderoso que ensino é a respiração da coragem. Diante do medo, respire profundamente. Conte até 5. Solte o ar devagar. E diga a si mesmo: sou maior que isso. Esse gesto simples acalma a mente e impede que o medo governe suas escolhas. A mente clara vê soluções que o medo esconde. Lembre-se sempre: a adversidade é sinal de movimento. Quem está parado não erra, mas também não cresce. Se você está enfrentando dificuldades, é porque está tentando algo que ainda não domina. Isso é sinal de coragem. E toda coragem, mesmo que tropece, constrói o homem que você precisa ser para administrar a riqueza que deseja. Por isso, não tema o medo. Use-o como termômetro. Ele mostra que você está fora da zona de conforto, que está avançando para além do que já conhece. E é nesse lugar de desconforto que mora a prosperidade. Como diz Tiago 1:2-4, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. A adversidade revela quem quer apenas facilidade e quem quer verdadeira riqueza. Porque a riqueza real nasce de caráter forte, de mente disciplinada e de coração disposto a aprender, mesmo quando dói. Toda vez que sentir medo, lembre-se: ele está ali para testar se você quer mesmo o que diz querer. Seja qual for a crise que enfrenta hoje,
Olhe para ela com a pergunta certa: o que posso aprender? Qual oportunidade posso ver? Essas perguntas são as chaves que destravam a mente e a colocam em movimento novamente. Porque, no fundo, toda adversidade só quer te ensinar a ser mais forte, mais sábio e mais preparado para o que vem pela frente. Esse é o caminho de quem prospera. Esse é o caminho de quem domina a si mesmo antes de dominar o dinheiro. Esse é o caminho que transforma medo em força e fracasso em semente de sucesso. Se eu tivesse que escolher uma só palavra para explicar o que separa os que vencem dos que desistem, eu escolheria persistência. Aprendi com a vida, com os erros e com os homens que entrevistei, que o sucesso não pertence aos mais inteligentes, nem aos mais rápidos, nem aos mais talentosos. O sucesso pertence aos que continuam, aqueles que persistem depois da queda, aqueles que seguem mesmo quando tudo parece dizer para parar. Muitos pensam que fracasso é o oposto de sucesso. Não é. Fracasso é o caminho natural de quem está construindo algo grande. A diferença entre o homem rico e o homem pobre está em como cada um reage quando o plano falha, quando o resultado atrasa, quando a porta não se abre de imediato. O pobre desiste. O rico insiste. Em quem pensa, enriquece. Afirmei que a persistência é o poder concentrado da vontade. É ela que sustenta o desejo. É ela que transforma um plano simples em um destino inevitável. Todo homem que conquistou algo duradouro passou pelo vale da dúvida, pelo fogo da crítica, pela escuridão da demora. Mas ele prosseguiu. A Bíblia diz em Gálatas 6:9: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desfalecermos. Esse é o segredo. O tempo certo vem, mas apenas para quem continua. Muitos perdem a colheita porque param de plantar antes da hora. Outros param de regar quando a raiz já estava quase alcançando a terra fértil. É por isso que sempre repito: persistência é uma decisão, não um sentimento. Ninguém sente vontade de persistir o tempo todo. Haverá dias em que o cansaço virá. Haverá dias em que os resultados parecerão pequenos demais. Haverá dias em que os outros vão rir das suas metas, dos seus hábitos e da sua visão. Mas nesses dias, você deve lembrar por que começou. Porque o que te move não pode ser a emoção do momento, e sim o compromisso com aquilo que você declarou como propósito. A persistência é construída dia após dia. Ela se forma nos detalhes, nos pequenos hábitos, nas decisões diárias. E uma das ferramentas mais poderosas que ensino para desenvolvê-la é o diário de progresso. Pegue um caderno e escreva todos os dias 3 coisas. O que você fez hoje para se aproximar do seu objetivo. O que você aprendeu com o dia. Por que você começou essa jornada? Esse exercício simples faz sua mente se alinhar novamente. Ele impede que você se perca nas distrações. E quando os dias forem difíceis, volte nas páginas anteriores. Veja o quanto já avançou. Veja as barreiras que já superou. Isso te dará a força para continuar. Eu vi homens que estavam a um passo da vitória e desistiram. Eles estavam mais perto do que jamais imaginaram, mas porque o cansaço falou mais alto, viraram as costas para um destino que já os esperava. E vi outros que aguentaram mais um dia, que suportaram mais uma crítica, que continuaram mesmo quando ninguém mais acreditava. Esses venceram. Persistência não é barulho, é firmeza. É a força silenciosa de quem não se move com o vento. É a resistência interna de quem decidiu que não aceita menos do que o que foi chamado para viver. Persistência é espiritual. Ela nasce de dentro. Ela é a fé em ação. E lembre-se, até mesmo Jesus, ao caminhar para a cruz, persistiu. Ele poderia ter desistido. Ele poderia ter recuado. Mas ele permaneceu firme. Por quê? Porque via além da dor. Porque via o propósito. Você também precisa ver além da dor. Precisa enxergar o propósito. Porque é ele que vai manter seus pés firmes quando as circunstâncias quiserem te parar. Você pode começar hoje a cultivar essa força. Não importa o quão lento seja seu progresso, contanto que você não pare. Persistência não exige perfeição, exige constância. 1 passo por dia. Uma escolha a mais. Um esforço mesmo sem vontade. Um sim para o seu propósito.
mesmo quando tudo dentro de você quer dizer não. E lembre-se, a persistência não constrói apenas resultados. Ela constrói quem você se torna. E quem você se torna é o que sustenta aquilo que você conquista. A riqueza não se sustenta nas mãos de quem desiste fácil. Ela só permanece com quem foi moldado por cada batalha, por cada noite difícil, por cada desafio que venceu com fé e paciência. Não existe persistência verdadeira sem visão, e não existe visão forte sem um propósito claro. Por isso, todo dia em que sentir vontade de parar, volte ao seu propósito. Leia o que escreveu no primeiro dia. Lembre do porquê essa jornada começou. Essa lembrança é o combustível que reacende a chama. A adversidade vai te testar. O tempo vai te testar. A dúvida vai te testar. Mas é justamente por isso que poucos vencem. Porque poucos persistem o suficiente. O mundo não recompensa o rápido. Recompensa o constante. A vida não honra quem começa. Honra quem termina. Você quer riqueza? Então aprenda a ser constante quando o entusiasmo acabar. Aprenda a trabalhar mesmo quando os olhos não enxergam o resultado. Aprenda a acreditar mesmo quando as vozes externas e internas disserem que é loucura continuar. Porque nesse exato momento, enquanto muitos recuam, é onde você se torna diferente. É onde você se torna raro. E tudo que é raro é valioso. Persistência é a ponte entre o homem comum e o homem incomum. E você pode atravessá-la. Um dia de cada vez. Uma escolha de cada vez. Uma vitória silenciosa de cada vez. Sem alarde, mas com firmeza. Até que aquilo que parecia impossível se torne inevitável. Aprendi ao longo da vida que a riqueza verdadeira nunca é construída às pressas. Os homens que entrevistei, os que prosperaram de fato, eram sempre cautelosos. Eles sabiam que a pressa é a inimiga da sabedoria, e sabiam que a prudência é o que separa o homem que constrói riqueza do homem que a perde em pouco tempo. A Bíblia ensina esse princípio em Provérbios 14:15. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Eu vi isso repetido em cada história de sucesso que estudei. O simples acredita em tudo que ouve. Ele segue cada voz que promete facilidade, mas o prudente pesa cada palavra, examina cada oferta. Ele sabe que as palavras são baratas, mas as consequências são caras. Nos negócios, prudência é mais do que cautela. É a arte de pesar cada passo, de perguntar qual o custo real dessa decisão, quais são os riscos que ainda não vejo. Estou agindo por impulso ou por estratégia? Muitos homens caem porque confiam demais nas palavras doces de quem promete lucros rápidos. Confiam sem checar, apostam sem medir. Eu sempre ensinei que antes de investir, antes de comprometer seu tempo ou seu dinheiro, você deve investigar, você deve estudar, você deve perguntar. A prudência exige paciência. E paciência é uma virtude rara em um mundo que valoriza a velocidade. Mas quem não aprende a esperar, aprende a lamentar. Já vi negócios promissores falirem porque seus donos quiseram crescer mais rápido do que estavam preparados. A falta de prudência cria dívidas que não se pagam, cria parcerias que não se sustentam, cria compromissos que amarram a liberdade de quem queria apenas enriquecer. Eu digo sempre, antes de dizer sim a qualquer proposta, diga sim a uma análise cuidadosa. Pergunte a si mesmo, essa decisão está alinhada com o meu propósito? Ela me leva mais perto ou mais longe do meu objetivo? Quando você age com prudência, não é apenas mais seguro. Você se torna mais respeitado. Porque o homem prudente não se deixa seduzir por promessas vazias. Ele constrói confiança, ele transmite força. A prática disso é simples, mas poderosa. Toda vez que alguém vier até você com uma ideia ou proposta, não importa o quanto ela pareça tentadora, dê um passo atrás. Peça para ver números, peça para ver provas. E principalmente, dê tempo ao seu coração para pensar. Porque as melhores decisões raramente são tomadas no calor da empolgação. Eu oriento sempre a criar um plano escrito antes de investir um centavo. Não confie na memória. Ela falha quando o entusiasmo fala alto. Pegue um papel. Escreva as vantagens, os riscos, as alternativas. Ore sobre isso.
A Bíblia ensina que Deus dá sabedoria a quem pede com fé. Então peça, porque mesmo as melhores oportunidades podem se tornar armadilhas para quem não tem discernimento. E lembre-se, prudência não é medo. Prudência é coragem disciplinada. É a força de quem sabe esperar a hora certa. É a humildade de quem aceita que não sabe tudo e busca conselhos. Como está escrito em Provérbios 15, 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Nunca confie apenas no seu entusiasmo. Busque pessoas que já trilharam o caminho. Ouça as histórias de quem já enfrentou o que você está para enfrentar. Isso não diminui sua força. Isso fortalece sua jornada. Nos negócios, quem age sem prudência se torna refém do que os outros dizem. Mas quem age com prudência se torna dono de suas próprias escolhas. Ele sabe que cada passo em falso custa caro e por isso não se apressa. Ele constrói com cuidado, mas constrói algo que dura. Eu ensino que a prudência deve ser uma prática diária. Não é algo que você faz só quando se sente inseguro. É uma postura, um compromisso com a excelência. Significa examinar cada gasto, cada contrato, cada parceiro. Significa não deixar que a ganância fale mais alto que a razão. Muitos que hoje têm dívidas que não conseguem pagar, chegaram a esse ponto porque não foram prudentes. Porque disseram sim a tudo que parecia fácil. Porque acharam que eram espertos demais para serem enganados. Mas a esperteza sem prudência é só orgulho disfarçado. E o orgulho é sempre o início da queda. Por isso eu afirmo, a riqueza que vem rápido sem base sempre vai embora na mesma velocidade. Mas a riqueza construída com prudência cresce devagar, mas permanece. Cresce com firmeza, mas não treme. E essa é a riqueza que vale a pena, porque não traz apenas números, traz paz. Não traz apenas bens, traz honra. Então escolha hoje a prudência como regra de vida. Aprenda a esperar, a questionar e a planejar. Isso não vai te impedir de sonhar. Vai apenas te dar o alicerce para que seus sonhos não virem ruínas. E quando chegar a hora de agir, você agirá com a confiança de quem sabe que está preparado. Porque quem planta prudência, colhe prosperidade que não se abala. Essa é a diferença entre quem quer apenas ter e quem quer realmente ser. E você pode escolher isso agora, um passo de cada vez. Aprendi que a verdadeira riqueza não nasce apenas do acúmulo de bens. Ela floresce quando o homem encontra paz entre o que já tem e o que ainda sonha alcançar. Em minhas pesquisas sobre sucesso, vi que muitos homens estavam sempre insatisfeitos. Aumentavam seus ganhos, mas nunca sua paz. Cresciam suas contas, mas não seu coração. Por isso, compreendi que a prosperidade que vale a pena precisa caminhar ao lado do contentamento. A Bíblia diz em 1 Timóteo 6:8: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Essa não é uma exortação contra o progresso. É um lembrete de que a gratidão é a base de toda prosperidade real. O homem que não consegue ser grato pelo que tem hoje nunca encontrará descanso, mesmo que conquiste o mundo amanhã. Eu ensinei que é essencial sonhar grande, mas também é essencial valorizar o que já conquistou, porque a insatisfação crônica cega o homem para as oportunidades que já estão à sua volta. Quem vive comparando o que tem com o que os outros têm, vive pobre de espírito, mesmo que sua conta bancária esteja cheia. Quem aprende a ver o valor das pequenas vitórias, prepara o coração para receber as grandes. Contentamento não significa acomodação. Significa sabedoria para não confundir ganância com ambição justa. Significa saber que cada passo dado tem valor. Que cada conquista, por menor que pareça, é parte de um caminho maior. Eu vi homens que tinham tudo, mas não tinham nada, porque nunca aprenderam a agradecer. E vi homens simples que respiravam prosperidade, porque sabiam que a verdadeira riqueza nasce dentro. Ao mesmo tempo, eu sempre defendi o progresso, porque a vida que para de crescer, começa a morrer. Progresso não é apenas ganhar mais dinheiro. É expandir a mente, fortalecer a disciplina, melhorar o caráter. É a decisão de não ficar onde está, mesmo que esteja satisfeito. É olhar para a vida com gratidão e ao mesmo tempo com curiosidade. Perguntar: como posso crescer mais um pouco hoje?
Como posso servir melhor hoje? Isso é progresso. Mas progresso sem contentamento é uma corrida sem linha de chegada. E contentamento sem progresso é uma vida sem sentido. A harmonia entre esses dois faz do homem um construtor de riquezas verdadeiras, que não pesam, mas libertam. Na prática, ensino que todos devem começar o dia agradecendo. Liste no papel 3 coisas pelas quais você é grato hoje. Pode ser simples: um cliente que confiou em você, um filho saudável, um momento de silêncio que te deu clareza. Escrever gratidão afina a mente para perceber o que está funcionando. E quem vê o que já funciona, cria mais daquilo. Depois, trace um plano de progresso para o dia. Pergunte a si mesmo: o que posso melhorar hoje? Talvez seja aprender algo novo. Talvez seja ouvir melhor as pessoas ao seu redor. Talvez seja corrigir um erro que você vinha ignorando. O progresso não está sempre em ganhar mais. Está em se tornar mais. O segredo é saber que a prosperidade de fora só vai até onde a prosperidade de dentro permite. Se o homem não tem paz com o que já possui, o que vier depois será apenas peso. Eu vi isso em homens que trabalharam a vida inteira para ganhar mais, mas nunca para se tornar mais. E no fim, descobriram que estavam vazios. Eu sempre digo que dinheiro é ferramenta, não identidade. Ele serve para ampliar quem você é, não para definir quem você é. Se você usa o dinheiro como ferramenta, você avança. Se usa como muleta, você estagna. Contentamento ensina a usar o dinheiro como ele deve ser usado. Com sabedoria, com propósito, com gratidão. E a gratidão é o solo onde as maiores ideias florescem. Porque quando você está em paz com o que tem, sua mente fica livre para sonhar com o que ainda quer conquistar. A mente que vive ansiosa, preocupada, nunca consegue ter foco para criar soluções. Mas a mente que descansa na gratidão, cria sem medo, serve sem cobrança, cresce sem pressa. Por isso, digo que contentamento e progresso são como as 2 asas de um pássaro. Você precisa das 2 para voar alto. Se tiver só contentamento, não sai do lugar. Se tiver só progresso, se perde no meio do caminho. Mas quando une os 2, você constrói uma vida que não precisa de aplausos para ter valor. A riqueza começa com gratidão, cresce com progresso e floresce com propósito. Esse é o segredo que vi nos maiores homens que conheci. Eles sabiam agradecer o pouco enquanto trabalhavam pelo muito. Eles sabiam crescer com alegria, sem perder a essência. Eles sabiam que dinheiro que vem sem propósito vai embora sem aviso. Mas dinheiro que nasce de gratidão e trabalho honesto permanece. Então, escolha hoje viver essa harmonia. Acorde cada dia lembrando o que já tem. Trabalhe cada dia buscando melhorar o que ainda falta. E viva cada dia com a certeza de que essa união faz a verdadeira prosperidade. Aquela que alimenta, que serve, que multiplica. Porque ao final de tudo, o que conta não é apenas o que você ganhou, é o que você se tornou enquanto crescia. Se você entendeu o poder dessa harmonia, comente abaixo agora: equilíbrio e gratidão.